Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 98.400 no momento exato que eu gravo esse vídeo. E você tem que estar preparado para o próximo movimento. Eu quero te mostrar exatamente o que este movimento do dia de hoje quer dizer. E você tem que estar pronto. Então, para que você tenha plena consciência do que está acontecendo, fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É óbvio que eu vou analisar vários ativos hoje, separei vários ativos para a gente analisar juntos, mas eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. É importante que você deixe sempre aqui nos comentários, para que a gente sempre possa trazer mais e mais análises. Bom, vamos começar com o Bitcoin. Oh, meu Deus do céu, o Bitcoin está caindo, todo o mercado está caindo, vamos abaixo, é bear market. Não, calma, respira. Você sabe muito bem, se você me assiste, que não é bem assim que o mercado funciona. Não é um dia de alta e outro dia de queda livre. Oh, meu Deus do céu, corram para as colinas. O que a gente está vendo? Primeiro, respira, relaxa, porque eu sei que muita gente está... Ai, meu Deus, estava subindo, passou de 100 mil, agora está abaixo. O que está acontecendo? A gente está vendo um movimento depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de alta, um movimento de correção. Inicialmente, este é um movimento natural, porque a gente corrigir depois de 7 dias seguidos de valorização é natural, é esperado, é plausível. A gente teve, vamos recapitular, primeiro rompimento da linha de tendência de baixa, tivemos o rompimento. Confirmamos a recuperação da média de 50 dias, maravilha. Ontem tivemos uma movimentação para romper os 100 mil dólares. E agora a gente precisa do quê? A gente precisa do dia fechando acima de 102.500 dólares para que este pivô de alta se confirme. Foi o que a gente falou nos últimos dias, foi o que a gente falou ontem, é o que a gente vem falando e fala hoje também. Então a gente precisa de um rompimento confirmado. Mas Luan está corrigindo, está caindo, oh meu Deus do céu. É uma movimentação, até o momento, pelo que a gente está olhando, entenda isso. Estou gravando às 12h25, horário de Brasília. Então, estou falando para este momento. E eu vou te explicar quais são os cenários. Respira de novo. A gente está vendo um movimento natural. Por quê? A gente esticou no gráfico diário. Essa é a verdade. A gente esticou no gráfico diário. E a gente está buscando a formação de uma base de preço no gráfico diário. Ela acontece quando? Quando o RSI do gráfico de 1 hora bate em sobrevenda. Então vou tirar esse Fibonacci, eu vou tirar esta média chata aqui agora e a gente vai olhar para o quê? O gráfico do Bitcoin, RSI. Opa, peraí. O RSI saiu lá de cima, acumulou e despencou. A gente está agora em 25 no RSI de 1 hora, abaixo de 30. Ou seja, a gente está na faixa de sobrevenda. Sobrevenda no gráfico de 1 hora, está aqui, ó, canto superior esquerdo. Gráfico de 1 hora, Bitcoin, RSI, que é o índice de força relativa, em sobrevenda. Esta é a primeira vez que o Bitcoin atinge o RSI de 1 hora em sobrevenda desde a sua aceleração, desde a sua pernada de alta. Tirou a gente lá de baixo, 91,5, levou para 102,5. E agora a gente está vendo este ponto de sobrevenda. Então, depois de toda esta alta, a gente está vendo este pullback. Olha só como no diário faz diferença, né? Nem parece tanto. A gente está vendo um pullback para formar o quê? Uma base de preço no gráfico diário. O que é essa base de preço? O mercado funciona desta forma. Topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo. A gente tem o topo, fundo ascendente, conhecido como base de preço.
Então a gente está buscando em uma tendência de alta. Por que tendência de alta? A gente teve este topo, este fundo, um topo mais alto e agora a gente vai formar um fundo mais alto do que esse para ter uma continuidade de alta. Essa é a tendência, esta é a teoria. E a gente está, o que tudo indica, neste ponto. Para formar o quê? Uma base de preço e continuar a subir. Base de preço no gráfico diário, RSI de 1 hora em sobrevenda. O RSI de 1 hora está batendo em sobrevenda. O que a gente tem que olhar para este RSI, para uma sustentação da média de 50 dias, ela está justamente aqui em 97.800, e a gente tem que olhar para o volume. No gráfico de 1 hora, eu não vou gaguejar, no gráfico de 1 hora a gente está vendo o quê? Clímax no volume, olha só. O volume está subindo agressivamente, muitas liquidações. Isso é também um indicativo de que a gente está somado a faixa de sobrevenda, formando essa base de preço. Só que a gente está de olho justamente na média e no Fibonacci. Vamos no Fibonacci, deixa eu tirar o volume. Vamos no Fibonacci. Estou de olho no Fibonacci. Então, se eu casar diário, retração de Fibonacci, 38,2, segue saudável. É ou não é verdade? Do fundo ao topo, segue saudável. Retração, 38,2, check. 50%, aceitável. 618, ainda aceitável. A gente viu vários ativos chegarem neste ponto de 618 nessas últimas semanas e terem uma movimentação bem agressiva. Então aqui no gráfico diário, tudo faz sentido. Média de 50 dias, também, tranquilo. Não tem ainda nada a preocupar, trazer medo, oh meu Deus. Mas a gente está de olho também no micro, neste RSI de 1 hora batendo em sobrevenda. Na teoria, sim, na teoria, a gente está formando uma base de preço. Ponto. Então não tem nenhum cenário, oh meu Deus, corram para as colinas. Vai ser bear market. Maravilha? Luan, mas e se isso não for respeitado? Se a base de preço ela não acontecer, se a retração de Fibonacci também não sustentar os preços, se a média de 50 dias for perdida novamente, aí sim a gente tem que olhar para baixo. Aí sim a gente pode olhar até para uma perda desses fundos com um medo extremo atingindo o mercado. Oh meu Deus, também é bear market? Não, já trouxe diversas vezes que este não seria um cenário também, não seria um cenário de fim do bull market nem nada do gênero. Por quê? Porque a gente tem no macro, e eu olho sim para a última faixa de retração semanal, eu olho para cá, traço o Fibonacci aqui, e a gente tem abaixo deste suporte as faixas de 89.000, 38,2, quiçá 83. Mas isso ainda é menos provável. Podemos esquecer? Não, não podemos esquecer, não tem como esquecer. A não ser que a gente confirme todos os pivôs de alta e tenha uma enorme aceleração. Por enquanto, a gente tem que olhar para os dois lados. Sim, a gente sempre tem que olhar para os dois lados. Por quê? Porque o mercado é soberano, é ele que comanda. E a gente tem que estar preparado para o pior cenário. Qual que é o pior cenário para quem está comprado? E tem um caixa, mas o caixa não é aquele caixa gigantesco. O pior cenário é a gente ter esse tipo de movimento. Para aí sim a gente ter uma aceleração. Se você não está preparado para este pior cenário, você deveria. Por quê? É a maior probabilidade? Não, mas quem não está preparado acaba sofrendo demais quando aquele pior cenário acaba por se confirmar. Então fique alerta, atento a este pior cenário. Embora, neste momento, a gente não enxergue este pior cenário como plausível, provável, mas a gente não esquece. O que eu faço? Mais uma vez, sempre me preparo. E foi isso que eu fiz ontem. Eu atualizei os meus planos para a semana, juntamente com os integrantes do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Cheguei para o pessoal e falei, olha só, a gente tem este plano, este é o cenário, este é outro cenário. Eu vou me movimentar desta forma caso o mercado faça esse movimento.
e desta outra forma, caso o mercado faça um outro movimento. Ou seja, eu tenho tudo já desenhado, preparado, pronto, e todos os integrantes do Prêmio Desafio também. Então a gente está de olho em cada movimento e pronto para os piores movimentos. Porque está pronto para o que é legal, é fácil, né? O difícil é você estar pronto para aquilo que não te agrada, aquilo que vai te machucar no curto prazo. Só que quando machuca no curto prazo e você está pronto, é um machucadinho, é um ralado que faz com que a sua pele fique mais grossa, mais resistente. E neste caso, para o mercado financeiro, um machucadinho, ou seja, um drawdown na sua conta, que você sabe que pode acontecer, ele te traz o quê? Uma oportunidade. Nesta preparação, você já aproveita essa oportunidade e tem capacidade de lucrar ainda mais. Então, estamos de olho, vamos acompanhar e é claro, eu vou atualizar tudo lá no nosso grupo geral. Grupo geral, o link está na descrição do vídeo, é um grupo gratuito, passo muita informação. Eu vou atualizar quanto à formação desta base de preço em potencial. Se ela se confirmar, não, a gente vai atualizar quanto aos movimentos do mercado hoje. Mas me chama a atenção esse movimento de 1 hora batendo em sobrevenda com um volume elevado, número de liquidações também elevadas. Isso aqui, depois de uma alta tão grande, me parece sim uma base de preço sendo formada. Base de preço é fundo ascendente. A gente vai monitorar, vamos ficar de olho e é isso para o Bitcoin, monitoramento. Só que esse monitoramento e este movimento pode ser oportuno, não é verdade? Eu sempre gosto de olhar para oportunidades quando o mercado está caindo, não quando o mercado está subindo. Mesmo que este seja um movimento natural, uma base de preço, esse é um movimento que abre as janelas das oportunidades. A gente está olhando a dominância e ela está hoje em uma queda mínima, tá? Uma queda de 0,05%. Então o Bitcoin está caindo, as altcoins estão caindo em conjunto, total 3. Tá sim vendo uma movimentação de baixa, nada absurdo, uma vez que a gente teve todo o seu rompimento. Pode ser sim um movimento de busca por um fundo ascendente em relação a este fundo anterior. Seria natural, plausível. Inclusive, a gente trouxe esta consideração na última quinta-feira. Olha só, a gente busca trazer esses desenhos antes que ele aconteça. Por quê? Porque aí todo mundo sabe o que está acontecendo e pode acontecer. Tá aqui para você. O Ethereum também. Olha só, o Ethereum formou base de preço, acelerou, agora está formando um fundo ascendente inicial e a gente caminha de forma saudável. Só que quem ficou de fora? Quem está querendo se expor? Quem está querendo aumentar essa exposição? Será que tem uma janela de oportunidade? É isso que a gente vai olhar agora, porque eu separei uma cacetada de ativos para a gente analisar. Olha que maravilha. Só que antes, eu vou te pedir algumas coisas. Sim, eu peço a você para se inscrever no canal. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, lembrar que eu não dou indicação de compra, venda, rebalanceamento, eu não te dou nenhuma indicação neste vídeo. Eu somente apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Alertas com base no gráfico. Mais uma vez, alertas com base no gráfico. É extremamente importante que você faça a sua análise, a sua avaliação, o seu dever de casa, a sua ponderação, porque no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Entenda isso, porque é de fato muito importante. E é claro, você que quer investir em conhecimento, quer ter acesso às informações antes, quer conhecer tudo que eu estou fazendo, minha carteira de investimentos, meus trades, quando eu estou comprando, por que eu estou comprando, rebalanceamento de carteira, quando que eu faço, quando que eu vou vender, por que eu vendo um ou outro ativo. Você quer ter acesso à minha metodologia de investimento, às minhas estratégias, planos são extremamente importantes. Você quer ter acesso a diversas aulas que te dão base, um suporte 1-1 comigo, você deve considerar participar do grupo Premium e Desafio. São 2 grupos fechados do Telegram, em que eu apresento tudo
100% tudo de forma bem transparente. A um custo de pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, que também ainda tem um desconto em parceria com a corretora BitGet. Você tem acesso a tudo que a gente apresentou. Quer saber mais? Quer mais detalhes? Eu peço a você que está interessado, você entre aqui no link da descrição, é o nosso grupo geral, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Pois bem, se o Bitcoin está buscando a formação de uma base de preço no gráfico diário, a gente tem que olhar para oportunidades. E um detalhe, é muito importante, eu venho repetindo isso. Tem que olhar para compras, tem que olhar para a base de preço, tem que olhar para correções eventuais, quem está de fato com uma visão bullish. Tem um monte de gente que não está com uma visão bullish e está tudo bem. Cada um tem a sua visão, cada um tem o seu critério para investimento. Agora, você não está com uma visão bullish, shorta o mercado e seja feliz. Agora, quem está com uma visão bullish, você pode avaliar que esses fundos ascendentes são sim oportunos. E é o que a gente vai olhar aqui. A Aave, sigo de olho em Aave. A Aave é um mega projeto muito bacana, está tendo uma evolução interessante, acelerando, e eu quero buscar sim correções para aumentar minha exposição em Aave. Então a Aave começa a ficar interessante a partir de $296. A partir de $296, a Aave começa a ficar interessante. De 296 a 231, eu enxergo uma faixa espetacular para a Aave, que teve uma valorização bem elevada. A Evo, vamos olhar, a Evo está trabalhando em um fundo, já que a gente tem, inclusive aqui neste fundo, a gente tem um round bottom. Estou tentando pegar este gráfico aqui, vem aqui, a gente tem um round bottom aqui, tá? A gente trabalhou, eu tenho que ajustar esse round bottom, mas eu não vou perder o tempo aqui. A gente trabalhou em um round bottom, acelerou, voltou para corrigir, golden pocket, tá numa acumulação, e para quem gosta do projeto, não tem um risco-retorno melhor. Isso é bem claro, bem óbvio para mim. Então, eu olho com muita tranquilidade este movimento de Aevo, porque ele está numa faixa de acumulação depois de ter perdido, e aí é que você tem que olhar com muito sorriso no rosto quando um projeto cai, e óbvio, se você gostar do projeto. Pô, ele caiu 90%, lá do topo de quê? De março, até aqui foi 90%. Então o risco-retorno é muito favorável, obviamente. Não é para você sair comprando só porque é favorável. Você tem que entender o projeto, entender o risco, entender que é uma gema e aí sim você pode avaliar um posicionamento. iOS, não vejo oportunidade, já vamos pular. AlceX, vejo sim uma faixa interessante, a gente ainda está numa faixa interessante, entre 50% e 618 de Fibonacci, para mim é válido. Arweave, idem, tá na faixa de Golden Pocket, reagiu muito bem na semana do dia 16 de dezembro, se recuperou, voltou para uma faixa aqui, agora está fazendo um pullback deste movimento de alta, saindo de 14, chegando a 19, 20, pullback, está na faixa de Golden Pocket, acaba sendo interessante. Dog to the Moon, não. Eu não gosto desta faixa específica, porque ele foi, bateu numa resistência e está voltando. Aqui eu fico um pouquinho mais cauteloso, principalmente quando a gente está falando de uma meme coin. DOT, vamos analisar DOT. Vejo num ponto bem interessante, plausível. Teve uma aceleração na semana passada, pullback, não vejo nada demais. Entendo que este é um cenário até interessante. Vamos ver aqui, ENA, esquece. Não tem oportunidade, não vejo oportunidade. EtherFi trouxe oportunidades melhores, tá? Embora esteja rejeitando aqui a faixa de 38,2, tá? E se aproxime da faixa de 50%, este não é o melhor dos melhores pontos para você comprar, porque a gente teve pontos melhores. Mas ainda assim é um ponto muito melhor do que a gente viu no passado. Filecoin, idem, a gente teve uma valorização bem sustentável na semana passada,
este movimento de pullback aqui não me agrada muito. Gala Games. Tá próximo, tá entre 50% e 61%, aqui acaba sendo interessante, e você vai ver que grande parte dos ativos ainda está num range, de acordo com o Fibonacci, interessante. GLMR, idem, tá na faixa de Golden Pocket, tá? Para quem gosta de GLMR pode fazer sentido. GTI também, 618,786, acaba sendo a faixa de retração de ouro de Fibonacci. HBAR, a gente analisou ontem, tá? Não vejo tanta oportunidade. Na verdade, eu não vejo nenhuma oportunidade, a não ser que ele tenha uma correção bem mais agressiva. KSM está numa faixa interessante ainda. Bateu pontos bem mais interessantes na semana do dia 16 de dezembro. Teve uma recuperação, está tendo uma acumulação nessa faixa. Pode até ser interessante e valer a pena. Vai ter que avaliar com cuidado aqui para você que gosta do projeto. Linear Finance segue nessa faixa de acumulação em Golden Pocket também, vejo pontos oportunos. Moon River, idem, voltando para a área de 618, quem gosta do projeto começa a ter aqui uma faixa oportuna, tá? Uma sustentação desses pontos. NGL, idem, está na área de Golden Pocket, tá? Tá na área de Golden Pocket, suporte e resistência, tá num ponto aqui interessante, vamos olhar. O volume de venda está descendente também no semanal, então não vejo com maiores preocupações esse cenário. Então aqui é uma área de Golden Pocket, estudo de projeto, sempre gosto de falar estudo projeto, porque não é para comprar, porque aqui está numa faixa XYZ, mais uma vez, estuda o projeto, tá? Aqui One, não gosto desse ponto. Aqui seria até um pouquinho melhor. Este ponto aqui é muito na rejeição desta faixa de resistência, o que não me agrada muito não. Pendle ainda está longe de uma faixa competitiva, bem boa, sabe? Então eu aguardaria aqui, ainda não entraria. PIF tá numa faixa começando a ficar interessante, a partir de 618 é a área de Golden Pocket. Render nem se moveu, tá? Semanal, olha só, Render tá bem forte, hein? Bacana isso daqui. Render tá bem forte, vou ficar de olho, faixa de 50%, 618, pode abrir oportunidade. Não vejo um ponto tão óbvio ainda, tá? A gente tem que acompanhar. Sui, nossa, Sui nem corrige. Esquece Sui nem corrige, a gente tem que ajustar o Fibonacci aqui, ó. Esticou, agora, meu amigo, entre 3,95 e 3 dólares. Celestia, tá nas faixas mínimas, tá? A gente tá nas faixas mínimas, eu vou até aumentar aqui. Olha só, a gente tá muito perto dessas faixas mínimas. Não é um ponto tão forte, Celestia tá bem fraco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se vai tomar uma decisão de compra, tome muito cuidado, porque aqui é uma área já abaixo do Golden Pocket, o que obviamente abre uma oportunidade para quem está de olho e tem uma visão extremamente bullish. Mas eu acompanharia com cautela estes pontos. Token, vejo numa área melhor do que a gente estava, tá? Só que a gente teve muita aceleração. Veja, a gente bateu lá em 78,6, 0044. E aí ele voou para 0,073, uma alta bem extrema. Tá tendo um pullback, é uma acumulação. Compre se você tiver uma crença muito grande no projeto, tá? Porque as melhores faixas ficaram bem abaixo. TrueFi, vamos ver. Faz sentido este Golden Pocket? Não, esse Golden Pocket não, essa retração, deixa eu ver. Até faz, tá? Em linhas gerais, a gente está ainda na área de Golden Pocket, ainda está numa área saudável, acima dos fundos que foram formados antes da eleição do Trump. Então, em linhas gerais, a gente está num ponto crítico para TrueFi, mas pode ser um melhor ponto de compra depois desse fundo formado aqui no final de outubro. E por fim, TRVL. TRVL está numa faixa de Golden Pocket, é uma gema, fique de olho nela, está numa faixa de Golden Pocket, que é essa área de retração entre 618 e 78,6. É interessante a gente acompanhar e ficar de olho e monitorar.
Vamos acompanhar, obviamente, o que o Bitcoin está fazendo. A gente está beliscando a faixa de 50% e a média de 50 dias com, vamos lá, mais uma vez, 1 hora. Olha 1 hora, gente. Isso aqui, ó, abaixo de 20, com um volume, que eu imagino que seja gigantesco, com clímax no volume, uma quantidade de liquidações que deve estar sendo elevada. Isso aqui pode ser um fundo local, tá? A gente vai acompanhar. Eu não quero falar para você que vai ser um fundo local, senão você vai tomar isso como uma verdade e absoluta e não vai olhar para os outros cenários. Mas este aqui é um cenário que não me assusta nem um pouco, tá? Obviamente porque eu estou preparado, mas obviamente porque a gente está olhando os pontos gráficos, são os pontos gráficos base. Ah, Luan, mas o engolfo aqui é horrível. Calma, a gente nem fechou o dia. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade e sangue frio em um movimento como esse. E como que a gente adquire esse sangue frio? Base. Vou repetir, base. Você não tem sangue frio se você não tiver base. Se você não souber o que está acontecendo, se você não souber o que de fato o mercado está mostrando. Entenda o que o mercado está mostrando. Entenda que você tem que estar pronto para os cenários. E como que você aprende isso? Estudando, investindo no seu conhecimento, investindo em você. Eu imagino que muita gente agora está vendo esse movimento como, oh meu Deus, vou ter que vender tudo. E não é bem assim, certo? Então tome muito cuidado com narrativa, entenda o que o mercado está mostrando. E se você, de fato, gostou desse vídeo, entendeu aqui, olha, a base de preço, estuda bases de preço, deixa um like, se inscreve no canal. Maravilha? Extremamente importante respirar com muita cautela, com muita tranquilidade, tá bom? O mercado segue bullish, a gente não tem indicativos de bear market nem nada do gênero. E é isso. A qualquer momento eu volto com novas atualizações. E detalhe, eu vou atualizar lá no grupo geral. Então participe do grupo geral, é extremamente importante, porque daí você vai ficar antenado. Maravilha? Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.